Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aí para falar um pouquinho mais para vocês aí sobre os diferentes tipos de solos que nós temos na região oeste de Santa Catarina. Então aqui nessa região, o material de origem é o basalto, uma rocha ígnea extrusiva, né, de coloração escura, máfica, né? Os minerais a gente não consegue visualizar o olho nu, é uma rocha afanítica e que o intemperismo dela originam solos vermelhos, né? Então nós temos minerais aí, os óxidos de ferro, que dão cor avermelhada ao solo, né? E durante o processo de intemperismo dessa rocha, há a produção de óxido de ferro e por isso o solo vai ficando avermelhado. O óxido de ferro do tipo hematita. Também temos os minerais aí, os argilominerais, né? Caulinita como uma fração argila importante do solo. Na região do Vale do Rio Uruguai, nós temos de maneira importante aí a presença dos neossolos. São solos rasos, solos jovens, neo de novo, né? Ou seja, o processo de intemperismo muito incipiente, onde nós temos somente a formação do horizonte A e não temos a formação do horizonte B. Então são solos que têm 20, 30, 40 centímetros de profundidade, né? Com a formação de um horizonte A e ausência de horizonte B ou a formação dele muito pequena, muito incipiente. Então acaba não tendo horizonte B, somente horizonte A. Esses solos são rasos e eles acontecem normalmente em regiões do relevo aí ondulado, fortemente ondulado. E são solos que têm um perfil então extremamente raso, consequentemente um pequeno armazenamento de água para as plantas. Então tem grandes restrições quanto ao seu uso para as culturas, principalmente culturas anuais. Momentos de estiagem não tem perfil de solo para armazenar água em grande quantidade e as plantas sofrem bastante. São solos que têm minerais então pouco intemperizados, né? E acontecem principalmente em regiões de maior declividade. Também, de maneira importante, e a principal classe de solo que nós temos são os cambissolos, né? Essa é a mais abrangente aqui na região, são solos que são mais intemperizados que os neossolos. Então possuem um horizonte B, que a gente chama de B incipiente, ou seja, o B está em processo de formação. Formou-se o horizonte A, rico em matéria orgânica, atividade biológica, coloração mais escura, e o horizonte B, que ele é tem menos matéria orgânica, menos atividade biológica, ele é mais avermelhado e presença de pedregosidade. Normalmente esses solos, esses cambissolos, eles têm uma relação silt-argila alta, quer dizer, os minerais estão na fração areia, da fração grosseira, e muitos ainda na fração silt. Então predomina a fração silt nesse tipo de solo. São solos que tendem a ter uma fertilidade média alta, devido ao processo incipiente, né, de formação, e são solos que podem ter profundidade de 50, 1,20 m, 1,30 m por aí, mas com presença de pedregosidade ao longo do perfil. Esses solos são os mais abrangentes aqui na região do Vale do Rio Uruguai, né, e são usados para agricultura, para a pecuária, para a produção de pastagem, reflorestamento, né. Porém, deve ser adotado práticas conservacionistas para minimizar o processo erosivo. Outro solo que nós encontramos de maneira importante aqui na região são os latossolos, solos mais intemperizados, profundos, né, com predomínio aí da fração argila, de cores avermelhadas intensas, sem pedregosidade no perfil de solo, né, pouco silt e mais argila no perfil de solo. Tem um horizonte A bem formado e um horizonte B profundo, bastante intemperizado, um BW, né. E esses solos existem nas regiões mais de planalto, nas regiões com relevo mais plano, menor declividade, e devido ao intenso processo de intemperismo. Todos esses solos, os neossolos, os cambissolos, os latossolos que existem aqui na região, eles vêm do basalto, né? Mas o processo de formação do perfil do solo dos latossolos é extremamente intenso. Então, grande transformação dos minerais, lixiviação de bases, né, lixiviação de nutrientes, alteração da fração areia para silt e principalmente do silt para argila. E aí nós vamos ter um solo mais intemperizado, mais profundo. Então são solos importantes aqui na nossa região. Também em algumas situações pode haver um argissolo pelo incremento de argila em profundidade, né? Mas são situações mais esporádicas,
né? Nitossolos da mesma forma, solos com horizonte benítico. Então predomina a nossa região cambissolo, mais abrangente. Depois nós temos nas encostas, nos relevos mais ondulados, os neossolos, e nos planaltos ou nos relevos no local onde o intemperismo foi mais intenso, os latossolos, vermelhos, todos vermelhos porque vêm do basalto, cujo intemperismo produz uma quantidade significativa de óxido de ferro que dá a cor avermelhada ao solo e ao perfil do solo. Um abraço a todos.